Olá, tudo bom? Eu sou o João Marcelo. Eu vou apresentar o meu trabalho do projeto final da matéria Python para pesquisa científica da professora Amanda Lenetti. É, o título do meu trabalho, na verdade, é o título do inventário que eu usei como base é, para executar o meu dashboard. Então, é, é o The National Bridge Inventory e vamos começar. Essa apresentação ela vai ser bem rápida. Eu vou passar nos pontos principais da concepção e a gente vai navegar um pouco no, no dashboard em si. Inicialmente apresentando o inventário propriamente, ele é o Catálogo Nacional de Pontes Americanas. No início do trabalho que eu estava procurando, era alguma coisa relacionada à infraestrutura rodoviária. Eu encontrei dados tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, mas os dados dos Estados Unidos eram mais organizados, mais densos, e eu acabei decidindo ir nessa direção. Esses dados são apanhados por uma instituição pública dos Estados Unidos, que é o Departamento de Transporte deles, e esse inventário ele contém 23 mil fontes cadastradas, em média, segundo o, o banco de dados que eu trabalhei. E segundo o site, eles armazenam mais de 650 mil dados, aí, somando todas as informações das fontes. Dentro desse data frame, a gente tem 130 colunas, todas elas codificadas, para reduzir o volume de informação contida nas colunas. Então, só para a gente começar a ler, entender a informação que está sendo passada ali, a gente teve que fazer um processo de decodificação. Dentro do site lá do inventário, eles fornecem uma literatura já até um pouco antiga, que é esse artigo que é apontado aqui, que ele resume como é feita a codificação e como é que você interpreta os dados que estão sendo apresentados no banco de dados. O próprio Departamento de Transporte oferece um dashboard para você visualizar a tabela em si, em formato de tabela, o data frame. Só que é bastante limitado e você só consegue ver os valores brutos, não codificados, não descodificados. E aí a proposta que a gente teve para esse dashboard foi tentar, já que já existe uma forma de tabela mais direta disponível desse sistema, eu queria focar num sistema mais visual. Então, o foco seria na visualização desses dados, com mapas de visualização, seja é, para você localizar a ponte ou para o mapa nos passar alguma informação sobre a ponte. E a gente rastrear com facilidade, porque uma tabela pode ser muito fria em termos de acesso a dados, apesar de conter muita informação. E aí o dashboard ele é separado em três ferramentas principais. A primeira é a ferramenta de busca, é, que a gente vai apresentar. A terceira é um mapa qualitativo. E a última é um panorama geral, que apresenta alguns indicadores, apenas alguns, para a gente ter uma ideia do que é possível fazer junto desse dashboard. A apresentação ela para aqui e a gente segue para ver o dashboard em si. Eu vou abrir. Precisei, precisei pausar e continuar no meio, porque está um programa bastante pesado e as transições entre as páginas estão um pouco pesadas. Mas essa é a primeira fase que a gente tem do dashboard. Então, a gente tem uma página de início apresentando mais ou menos qual é a base de dados e quais são as opções. E aqui do lado a gente tem uma aba em que a gente pode migrar entre as opções. E a primeira opção é a opção de busca. Então, eu vou transitar aqui, eu vou pausar e eu vou retornar quando estiver pronto. Então, a página carregou e a gente vai para esse mapa de identificação, é a primeira coisa que a gente vê. E ele pede para selecionar um estado. Então, a gente, quando clica aqui, aparecem a lista de todos os estados dos Estados Unidos. É, eu fiz esse modelo de estado porque, pela quantidade de dados que a gente tem, quando a gente plotava o país inteiro ao mesmo tempo, o tempo de carregamento multiplicava por 10. Então, para tornar um pouco mais viável, um pouquinho mais rápido a navegação, eu limitei a visualização apenas por estado. Então, por exemplo, aqui está selecionado o Alabama, e aí o mapa já mostra um foco nessa região do Alabama. E a gente consegue dar um zoom out aqui e a gente vê o país e a concentração de dados aqui no estado do Alabama. E quando a gente passa o mouse aqui em cima desses pontos, a gente consegue ver um número de identificação. Esse número de identificação permite que a gente consiga, a partir das rodovias, selecionar algum ponto que seja de nosso interesse, a partir das latitudes, longitudes que são fornecidas no banco de dados, e a gente consegue fazer uma pesquisa direta por essa ponte que a gente está localizando. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa ponte 11781. A gente pode clicar aqui e pedir para pesquisar. Eu também vou dar uma pausa aqui, porque leva um tempo para ele calcular. Aqui a página carregou novamente, o mapa do Alabama mostra como estava no início, e aqui embaixo aparece
as propriedades da ponte que você buscou. Ele tem aqui o número de identificação, o estado, o tipo de estrada em que essa ponte está alocada e mais outras 60 informações que eu achei pertinentes, pelo menos analisando, estudando todos os dados que tem disponíveis no banco de dados. Esses foram os que mais me interessaram e que eu fiz a documentação para filtrar e identificar, na verdade, decodificar o que estava sendo informado em cada uma das entradas. Então, eu tentei buscar essa facilidade de informação. Então, você busca no mapa o que você está procurando de forma geográfica e aí você busca a identificação e você consegue ver um panorama geral de informações e critérios que são adotados no projeto. Isso aqui foi uma das ferramentas que a gente desenvolveu, normalmente focando é, no, na visualização. Aqui a gente consegue trocar o mapa, por exemplo, ver aqui, por exemplo, Nova Jersey. Aqui, quando a gente coloca Nova Jersey, o mapa atualiza, ele foca próximo do estado de Nova Jersey e as bolinhas que são pintadas são dentro do estado de Nova Jersey. Existe, geralmente, por causa de uma documentação desses pontos, pontos que acabam caindo no mar, um pouquinho fora do estado, mas isso foi uma documentação. Para fazer o reprocessamento disso, teria que ter uma ferramenta de filtro um pouquinho mais poderosa, mas devido à proximidade desses identificadores, eu acabei mantendo desse jeito. Essa é uma das nossas ferramentas, que é a ferramenta de busca. A próxima ferramenta é a ferramenta de um mapa de risco. Foi um exemplo de mapa qualitativo que eu quis propor, e eu vou botar aqui para a gente carregar. Quando a gente migra para o mapa de risco, ele pega a importação do estado selecionado anteriormente. A gente consegue mudar aqui também para outros estados, mas nesse caso aqui ele já pegou de Nova Jersey. E o que é apresentado aqui? Isso aqui é um diagrama visual da condição das pontes. Então, aqui, cada bolinha dessa tem uma coloração específica, e quando você passa em cima, a gente consegue ver a identificação e a identificação da condição. E quanto mais alta essa nota, melhor é a condição da ponte. Isso aí vai variando para cada uma dessas cores. Eu criei esse padrão de cores para cada numeração. Esses vermelhos, no caso, são o pior cenário possível, ou um cenário em que não foi feita a documentação. Então, a gente não sabe muito bem qual é o risco dessa ponte. Então, seria um dado que estaria faltando. Mas essa é uma das propostas que podem ser feitas com esse tipo de material. Na verdade, a gente pode estender esse tipo de visualização para todos os dados que são disponíveis no data frame, não todos, mas criar esse mapa de cores para que a visualização seja visual também de forma geográfica e de forma qualitativa. E aí, como anteriormente, eu também consigo ver aqui que existe a concentração de dados no local do estado, eu consigo mudar, por exemplo, aqui para a Califórnia. E aí, quando a gente muda aqui para a Califórnia, a gente retoma aqui os dados realmente na costa da Califórnia, com um padrão de cores específico. Para a plotagem desse mapa daqui, eu acabei adotando a biblioteca PyDeck, porque inicialmente eu tentei usar a própria ferramenta de plotagem de mapa do Streamlit, mas era muito limitado em questão de plotagem. Eu não ia conseguir botar, por exemplo, essa habilidade de passar o mouse em cima e conseguir visualizar uma legenda relacionada, que foi uma coisa que eu achei importante. Existem outras bibliotecas associadas ao Streamlit, mas que acabam ficando muito pesadas para essa quantidade de dados. Passava aqui 20, meia hora e o mapa não processava. Então, eu acabei utilizando o PyDeck. É interessante que ele também tem uma visualização 3D, mas para esse caso específico não é muito prático. Por fim, a última ferramenta que eu diria que é até mais convencional e esperada para esse trabalho seria realmente uma busca de uma visão geral, um dashboard, uma página com caras de dashboard, com alguns gráficos e indicadores de interesse. Vou carregar aqui para a gente conseguir visualizar. E aqui a gente entra numa visão geral do dashboard em si, que eu peguei alguns indicadores, alguns critérios que a gente poderia adotar. Não foram muitos, porque realmente são muitas as opções, mas apenas para uma ilustração da capacidade que a gente poderia chegar nesse programa. Eu apontei alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente consegue fazer uma distribuição da evolução das construções e da documentação de pontes ao longo das décadas. Então, a gente vê que a documentação de pontes começa aqui em torno de 1700, 1800, e a gente vê um pico, tanto de como aqui a gente já espera que já estivesse consolidada a documentação dessas pontes, a gente vê um pico de construções sendo feitas na década de 90, na década de 60, provavelmente coerente com a guerra, e isso se manteve bastante alto. O valor está um pouquinho mais baixo porque a gente não fechou essa década, então esperar que esse valor cresça, mas existe também uma indicação de que esteja diminuindo, afinal, a infraestrutura urbana já está bem mais construída hoje em dia. Hoje em dia é mais uma questão de manutenção do que construção propriamente. Então, a gente espera esse declínio
a longo prazo. Aqui eu também botei uma tabela listando o estado estrutural das pontes, então a quantidade de pontes que estão em boas condições e quais estão em críticas. Então a gente vê, por exemplo, tem mais de 100 pontes, mas dentro de um espectro muito grande. Isso, em falha iminente, é um bom valor. A gente tem a maior parte delas em boa condição, ou satisfatória, não abaixo da média. Então as manutenções estão sendo feitas de forma regular. Também botei alguns critérios que são mais para o lado da engenharia. Então, por exemplo, uma correlação do tipo de estrutura e o vão máximo que ela consegue alcançar. Então, eu esperava ver aqui um range que essas estruturas conseguem trabalhar. Então, por exemplo, aqui, estaiadas com um vão um pouquinho mais longo, pontes suspensas com vãos extremamente longos. Então, são valores coerentes e interessantes até para armazenar em termos de engenharia. E relacionado com esse gráfico, eu também botei como é que estão as distribuições em função das cores desse tipo de estrutura. Então, não só a incidência da estrutura com o comprimento do vão, mas realmente a necessidade desse tipo de estrutura. Então, aqui, qual o percentual dessa modalidade estrutural que é utilizado. Então, a gente vê que nos Estados Unidos é muito utilizado esse sistema misto e de lajes ortotrópicas. Tanto aqui, são só algumas ideias do que poderia ser feito, mas, na verdade, a gente pode ir muito mais profundamente, dependendo da necessidade dos dados que a gente está buscando. Eu poderia criar aqui várias variações, mas tudo vai valer realmente do que a gente está buscando. E aí, esse é o dashboard que eu propus. Espero que tenha ficado adequado e agradeço a atenção.